Oi, gente! Outro podcast para vocês. Hoje é quinta-feira, sempre nesse horário, às 3 horas, a gente começa. Estamos um pouquinho atrasados, a gente tinha anunciado no Instagram. Estamos hoje com a Dani Sakugawa, que é especialista em marketing de livros, sabe tudo como divulgar o seu livro. Se você é escritor, está no lugar certo, hein? Fica aí que você vai gostar. Estamos com a Cibele Laurentino, que também faz divulgação. Ela é da Paraíba, mas ela faz a divulgação de todo mundo, onde você estiver. E eu também, gente. Estamos todos ligados no livro. Eu também quero ter um espaço para você no meu Instagram, no meu podcast, aonde você quiser estar com seu livro e fazendo a ponte do livro com o leitor. Então, estamos todas aqui torcendo para o seu livro dar certo. A Dani está no Instagram, ela é @Dani Sakugawa. Quem não segue ela, começa a seguir agora e que tiver no meu Instagram. A Cibele é @Cibele Laurentino, né? Isso. E quem não estiver no Instagram dela pode começar a seguir. E vocês sabem, né? Estou no Daisy Gouveia Oficial. Quem está no dela pode vir para mim também, viu? Não vou ficar triste, não. Venham e me sigam. Gente, a Dani é especialista em marketing de livros, como eu te falei. Ela é criadora de conteúdo. Ela faz tudo para você que é escritor. Ela vai te orientar como publicar e ter sucesso no seu livro. Conta um pouquinho da sua trajetória. Obrigada pelo convite, viu, Daisy? Prazer ter vocês aqui. Eu fico muito feliz de conversar com pessoas que realmente se importam com o livro, com a leitura. Então, tá aqui é uma honra e uma amizade que o mundo do livro trouxe para mim, de verdade, delícia. Viu? Obrigada pelo convite. Eu fui por muito tempo, Daisy, executiva de uma grande editora no mercado editorial brasileiro. E por muito tempo eu fazia esses lançamentos, eu cuidava das carreiras desses autores. Então, aí no período de mais ou menos 10 anos, em média 6 lançamentos por mês, foram mais de 500 lançamentos que eu conduzi, e desses centenas viraram best-sellers. Veio pandemia, virei mãe, decidi que eu queria sair de São Paulo, queria ter uma vida um pouco mais perto da natureza, eu decidi fazer essa transição. Então, tudo que eu fazia ao longo da minha carreira para autores que estavam numa editora, eu comecei a ajudar autores que não necessariamente tinham uma editora por trás ou que estavam com uma editora menor ou num modelo mais independente. Então, hoje meu trabalho é focado em ajudar o escritor a virar algumas chaves na cabeça dele, de entender como, de fato, um livro bom pode ganhar visibilidade e também entregar para ele as ferramentas que muitas vezes os autores não têm acesso. Tem muitas áreas no mercado, muitos fundamentos do mercado editorial, do mundo do livro, que os autores acabam não tendo esse acesso justamente por estarem começando nessa jornada, né? Então, ser escritor é uma outra carreira, não é uma aventura, é uma outra carreira. Então, ela precisa ser tratada como tal. E é nisso que eu venho ajudando os autores, a entender que o livro não é um produto, não é uma obra de arte que pode ser tratada de forma aleatória. E nem pessoal, né? E nem pessoal. A gente tem que ser intencional e a gente tem que ser profissional para o livro cumprir com o objetivo dele, que é ser lido. Então, hoje, eu estou aí nessa jornada de ajudar os autores a conquistar o espaço deles. E você, Cibele, você é escritora, você é divulgadora de livros, está na Paraíba, né? Sim. Você sabe que meu pai era paraibano. Ai, que delícia. E acho que era meio de Campina Grande mesmo, minha avó. Ah, sou de Campina Grande. Eu vi na tua bio. Mas você não mora lá mais? Não. Eu moro em uma praia chamada Tabatinga. Ai, que delícia, na praia. É uma praia bem linda, bem paradisíaca ainda. Né? Fica no litoral sul, em uma cidade chamada Conde. Né? Então, eu tenho esse privilégio de hoje morar nesse lugar. Acho que é o lugar que eu sempre sonhei, né? Para estar mais em contato com a natureza, assim como o Dani procurou. Eu sempre tive muita vontade. E, como escritora, como os autores chegaram a você para fazer a divulgação? Os autores chegaram até a mim e chegam diante do meu trabalho como escritora, inicialmente, né? Eu
eu sempre escrevi muito desde criança, mas só comecei a ter coragem de publicar bem mais tarde, né? Então, eu publiquei a primeira vez em 2019, que foi meu livro Cactus. Recente, né? É um livro de poesia, que é esse daqui, né? Mostrando aqui para você, mostra aqui para o público. Acho que foi ali, ó. Então, foi meu primeiro livro. Dá pra ver? Vocês estão vendo? Foi meu primeiro livro de poesia. E, assim, nesse tempo, eu saí de um lugar exatamente sem leitor e sem ser vista como escritora e achando que a carreira de escritora era algo muito... Você publicou muito independentemente? Foi na época, eu publiquei pela Amazon, né? E fiz a divulgação no Instagram do livro. E foi exatamente essa minha divulgação, sem conhecimento nenhum na época, que me fez ter os meus primeiros leitores, que foi quando eu me apaixonei por esse ápice, né? Porque é o ápice sociais, né? Porque para o escritor ter um leitor é o ápice da escrita, né? É onde ele se realiza. Então foi nesse momento que eu me encontrei, que eu digo, caramba, é isso que eu quero para mim, é isso que eu preciso para ser feliz. Então foi a partindo daí de assumir, de realmente passar por essa fase, porque não é fácil para as pessoas que não escrevem, não entendem o quanto é difícil você se assumir escritor e colocar uma obra no mundo. Então, é realmente muito difícil. Então, partindo daqui, que eu comecei a ter esse retorno, né, dos leitores, eu me empolguei e escrevi Nobelina, que é um romance. Então, esse romance eu escrevi na época, que foi exatamente na época da pandemia. Eu escrevi num prêmio Maria Pimentel, na Paraíba, e ele foi um dos vencedores. E, para minha surpresa... Eu vi que você tem vários prêmios. Né? Para minha surpresa, eu fiquei muito, muito honrada com essa premiação. E daí eu falei, não, eu tenho 1000 exemplares de livro em caixas, e o que é que eu vou fazer agora? Precisa divulgar. Então, eu preciso divulgar esse livro. Ainda não. Recente. Então, daí, o que acontece? Eu digo, eu tenho que aprender a divulgar. Então, eu saí procurando, conhecer, entrei em vários cursos, entrei no curso da Vanessa, entrei em outros cursos online, fiz pesquisas e realmente me aprofundei, né? E estar presente em coletivos, em grupos, em eventos. Então, procurei de diversas formas como divulgar o meu livro e como ser vista, né? E é uma atividade que eu tenho feito constantemente, né? E daí, mais na frente, eu conheci a Dani, né? Fiz o curso da Dani, comecei a acompanhar o conteúdo da Dani e acompanho até hoje, porque conhecimento é algo que não cessa. E eu acredito que a gente não pode cruzar os braços e achar que a gente já sabe de tudo, né? Então, eu continuo. Dani faz oi, eu falo oi. Então, faz a lição de casa direitinho. Com certeza. Eu sou muito proativa, eu escuto e eu quero colocar em prática, porque não adianta o conhecimento sem ação, né? Então, tudo que eu aprendo com a Dani ou com qualquer um outro curso, eu estou colocando sim em prática. E aí você não parou mais de escrever? Não, parei mais. 2 livros. Depois escrevi Todas em Mim, que é um livro de contos, né? São 26 contos no universo feminino, 26 protagonistas. Aí, gente, eu sempre falo que começar a ler, para quem não tem o hábito de leitura, contos é uma boa. Sim. Porque são curtos, você começa, acaba e dá aquela sensação de ter feito a tarefa toda. Exato. É muito ruim deixar um livro de lado. Então, se você ainda não tem o hábito de leitura, ó um livrinho aí de contos para você começar. Tá? Exato, é verdade, concordo com você. E assim, eu concordo tanto com você que é uma das minhas preocupações quando eu estou escrevendo, que se é em contos, que eu acho que é ótimo para quem não tem o hábito de leitura realmente começar por ele ou pela poesia. E quando eu vou escrever um romance, eu me preocupo sim em escrever uma história sucinta e que tenha capítulos curtos. Porque eu acredito que quando você termina um capítulo de um livro que você está envolvida, então, é mais fácil você soltar o livro porque você terminou aquele primeiro capítulo e deixar a continuidade para o próximo. Eu sempre oriento o pessoal. Então, eu faço capítulos curtos. Então, daí escrevi também Eu Inútil, que é esse romance. Aqui é uma relação entre uma mãe e uma filha, uma mãe que sofre de um transtorno psicológico do narcisismo.
E ele venceu como melhor romance brasileiro em Portugal, venceu o Prêmio Ásia da Literatura. Que bacana. E é um romance que eu tenho trabalhado nesse tempo, apesar de que eu continuo trabalhando todos eles, porque eu acredito muito que o livro não tem tempo de validade, não é verdade? Não tem mesmo. Então, você pode ler a qualquer momento. Exatamente. Então, eu estou sempre divulgando, estou sempre falando, e foi dessa forma, buscando conhecimento e me colocando nas redes sociais, colocando em prática os meus estudos e minhas pesquisas, que eu consegui um grande número, graças a Deus também, de leitores, né? E essa conexão. E agora, nesse tempo, eu tenho transbordado o que eu aprendi e venho aprendendo com outros escritores quando eu faço também a divulgação. Né? Dani, quando que o leitor deve te procurar? Assim que ele escreveu o livro, antes de ter editado ou depois da publicação? O escritor ele precisa me procurar quando ele decidiu que ele vai levar o livro dele a sério. Esteja o livro dele já escrito ou não. Muitos escritores me procuram quando eles decidem escrever, justamente porque eles descobrem que o quanto antes eles começam a divulgar, maior a vantagem competitiva deles. Então, lançar sem ter uma audiência construída é um grande risco. Por isso que eu sempre oriento os autores. O quanto antes você começar a divulgar, mesmo sem ter o livro pronto, vamos embora. Porque existem diversas formas de divulgar a sua carreira de escritor, mesmo sem você ter o seu livro pronto. Você tem que começar se divulgando? Você começa se divulgando, você começa mostrando a sua bibliografia, o seu repertório. Porque quando você encontra um livro, você não está lendo só aquele livro, você está descobrindo todo o repertório do autor, tudo que tem ali por trás. Então, quando você está fazendo esse trabalho que eu chamo de soft marketing, quando você divulga a origem de onde você está aprendendo as coisas, a origem do seu repertório, você está criando uma conexão de crenças e valores com as pessoas. A gente não vai gastar 3, 4 horas lendo o livro de uma pessoa com que a gente não tem essa conexão nesse nível de valores. Perfeito. Então, esse é o leitor que vai mais acreditar no nosso potencial e no nosso livro, porque a gente já está alinhado. Ele já conhece, já é teu amigo. Já conhece. Exato. E já conhece. Tá. Então, ele pode, mesmo antes de ter escrito, de ter acabado de escrever. Mas e um que eu já escrevi, já publiquei, já faz, vamos dizer, 6 meses, não vendi. Não vendi nada, pus na gaveta, não tirei da gaveta. Não fiz mais nada. Como que é esse escritor? Geralmente, Daisy, quando o escritor ele lança o livro, passa um tempo e ele percebe que, putz, a coisa não andou como eu achei que devia ter andado, ele provavelmente não preencheu algumas lacunas do processo de uma publicação profissional. Então, talvez ele não tenha um objetivo muito claro do livro dele, talvez ele não tenha feito as ações de aquecimento. Então, existem várias lacunas que um autor pode, sim, preencher depois do lançamento. Tá? Então, não é que está tudo perdido. Tem, sim, dá para fazer um relançamento. Os pacotes de livro estão lá em casa, né? Não, na casa dele. Tem várias estratégias, dá para fazer um relançamento, dá para fazer uma nova edição. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas justamente para resgatar essa força. É que nem a Cibele disse, o livro ele não tem um prazo de validade, né? E quando um livro ele é escrito justamente desse ponto de atemporalidade, sempre existe contexto para a gente encaixar ele. Então, por exemplo, Cibele está falando do tema do narcisismo. Quantas pautas não existem acontecendo por aí que a gente não consegue trazer o livro para esse contexto? Então, o autor ele precisa entender que dentro da narrativa, das redes sociais, da mídia, a gente sempre consegue encontrar esses pontos de conexão. Então, isso é um outro ponto muito importante para quem já lançou o livro. É entender em quais espaços a gente consegue encaixar o livro para que o leitor veja se ele fala, putz, faz sentido, deixa eu ir atrás. O lançamento é importante? Ele é, sim, muito importante, mas não está tudo perdido, não, se o autor não fez todas essas ações. Eu tenho visto que muitos autores fazem os lançamentos em várias cidades, né? E é um investimento grande, né? É um investimento grande, mas eu também digo assim, não adianta fazer tour de lançamento se você não tem público, porque não tem nada pior do que você fazer um evento de lançamento e não aparecer ninguém. Isso mais destrói uma reputação do que constrói uma autoridade, né? O legal de fazer um tour de lançamento é quando o autor tem público, quando ele tem espaço na mídia local, porque, querendo ou não, o evento de lançamento é uma festa, né? A gente não quer ir para uma festa que não aparece ninguém.
sem convidados. Sem convidados. Mas existem muitos livros mesmo, que eu já vi fazer sucesso. Já, inclusive, participei disso 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois do lançamento. Então, tem sim um processo para fazer esse resgate do livro que já foi lançado. Ela tem pergunta aí? Pode falar. Alessandra, Deise, você que lançou o livro recentemente, você pode apontar algum erro e acerto do lançamento do seu livro? Olha, eu tenho uma rede de amigos muito grande e isso fez o meu sucesso, porque eu ainda não conhecia a Dani. E o meu lançamento foi um sucesso, porque os amigos foram em peso, então eu vendi muito livro, eu tive muito feedback de gente que leu e em seguida, o meu livro é muito breve. Teve gente que saiu do lançamento, leu e já me mandou a resenha. Então, foi muito bom, tá? Mas ele não ficou muito tempo, ele está na Amazon, ele está em vários lugares, mas eu não vou dizer que a minha venda é uma maravilha, não é. Ele teve o processo de lançamento e agora deu uma estabilizada, mas vamos retomar, vamos vender livro. Não é verdade? Isso aí, é verdade. E aí, tem mais alguma? Tem, queria saber mais sobre o trabalho da Dani. É online a sua consultoria? Como é? Pode falar da sua mentoria, que era a minha próxima pergunta. Pronto. O pessoal fala muito pronto, né? Às vezes eu estou em São Paulo e falo pronto, e a pessoa fala pronto o quê? Pronto. O pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste fala muito pronto. Atualmente, eu estou fazendo live toda quarta-feira. Então, se você está querendo investir no seu livro, tratar o seu livro de uma forma profissional, toda quarta-feira tem live no Instagram. Então, tô lá, eu digo que é um ritual sagrado. Que é? Às 8 horas da noite. Então, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E esse é o primeiro ponto de partida, porque muitas vezes o escritor ele também precisa entender em qual momento ele está para ver qual a melhor forma de eu ajudar ele. Então, hoje eu tenho sessões de mentoria que eu faço com os escritores. Eu também tenho uma plataforma que envolve o curso, uma comunidade de escritores e os nossos encontros mensais de alunos. Mas o ponto de partida é o meu Instagram, live de quarta-feira. Lá já tem muita coisa legal. @Dani Sakugawa. Vai lá, segue e já começa a assistir. As lives ficam gravadas, né? Não, as lives não ficam gravadas, mas Então, os alunos têm acesso depois. Mas toda quarta-feira eu tô lá. Você tem canal no YouTube? Tem um canal no YouTube. E não vai? A live não vai para lá? A live não vai para lá. Porque como eu tô ali muito com as pessoas que estão ao vivo, às vezes não faz sentido para quem tá fora, né? Então eu respondo muita pergunta e tal. Mas no YouTube também tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Qual o canal é Dani Sakugawa? Dani Sakugawa. Dani Sakugawa. Então, gente, vão seguindo. Se você é escritor, vai trazendo as perguntas aqui, que elas estão aqui para responder, hein? Cibele, como que é o teu trabalho com escritor? Eu cheguei lá e falei, eu quero lançar meu livro. O que você vai fazer comigo? Então, como a Dani falou, que vem muito escritor, mostrando, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Dani, que você precisa se mostrar na sua rede social, precisa realmente deixar ela pronta. Você sabe que eu atendi um escritor que o Instagram dele era fechado. E não podia fazer nem collab. Quando a gente faz a resenha, quer fazer uma collab para ele aumentar o seguidor dele, o interesse do leitor. Ele, não quero aparecer, não quero aparecer. Então, só fiz a resenha. Então, né, o verdadeiro soft life, né, como a Dani fala. Então, você precisa se mostrar para as pessoas se identificarem com você, né, antes de qualquer coisa. Um livro é muito mais que uma obra de arte, do que um produto, um objeto comercial também. Filho, né? Mas o livro tem alguém por trás do livro, e essa pessoa é você que escreveu. E as pessoas precisam dessa conexão com você. Então, pensando nisso, e nesse ponto que para mim foi chave, assim, com relação ao que Dani transborda aí na rede social, que não é pouco, né? É muito. Eu criei um programa chamado Conversa com Escritores. Então, tirei desse formato do podcast, que a gente usa muito, que eu acho maravilhoso também, que é uma outra forma. Então, eu trouxe um produto... Você faz live? Eu trouxe um produto, além da live, que eu também faço, mas esse produto é presencial.
E é uma conversa totalmente informal, sem roteiro, em um lugar que comunique com o autor. Antes disso, a gente tem uma consultoria, né, para a gente se tornar íntimo, para eu saber um pouco mais do que está por trás do livro e do que está por trás da vida pessoal do autor. Então, para trazer essa identidade para o projeto, antes eu faço mais ou menos uns 40 minutos de consultoria. Então, depois a gente vai ter esse papo, que eu tenho realizei há pouco a primeira temporada. Foram 3 episódios que ficaram riquíssimos, fiz na Paraíba. E Você agora tem canal no YouTube? Tenho. E qual é o teu canal? Cibele Laurentino em todas as redes. Então, a segunda temporada eu fiz agora no Rio. Então, aproveitei aquele cenário maravilhoso, né, do Rio, que é, nossa. Você fez agora essa semana? Fiz a segunda temporada. E aqui em São Paulo vou estar fazendo também para completar o segundo episódio da segunda temporada. Então, amanhã eu tenho a autora, depois de amanhã também. Então, aí a gente fecha essa segunda temporada. Mas é mais fácil, os autores estão mais perto de você, né, para esse projeto? Não, porque o projeto ele está casado a mim enquanto escritora. Então, na medida que eu viajo, na medida que eu viajo para divulgar meu livro, eu atendo você onde você estiver. Então, eu faço as duas coisas, aproveito. Né? Você veio a São Paulo para divulgar? Eu fui ao Rio para divulgar meu livro, aproveitei e fiz atendimento, e agora em São Paulo a mesma coisa, e depois eu sigo para Belo Horizonte. Pode falar. A Cristina ficou cismada com o que você falou, então ela quer saber se necessariamente um autor, um escritor, precisa ter a rede social aberta, precisa ter... Ela falou que ela escreveu 2 livros, mas ela não interage muito com rede social. Eu acho que é importantíssimo. Aí eu acho que a Dani pode responder melhor ainda. Mas, para mim, tem que ter tudo aberto e se expor, porque aquilo lá é o seu filho, então você tem que mostrar e você vai querer vender, né? Exato. Então, um escritor que quer ser lido, ele precisa ser achável. Escritor que não é achável não vai ser lido. Então, com uma rede social fechada, ninguém vai te achar. Com uma divulgação que você não faz, ninguém mais vai fazer. A editora não vai divulgar o seu livro. Eu acho que o maior divulgador é o autor. Depois, eu acho que você tem que ir atrás de espaços, por exemplo, eu dou espaço no meu Instagram, no meu podcast, a Cibele dá espaço para vocês, novos escritores, a Dani vai orientar, mas principalmente são vocês na sua rede social. Na verdade, Daisy, eu gosto de falar assim, o maior divulgador de um livro não é a editora, não é a livraria, não é o autor. O maior divulgador de um livro é o leitor daquele livro. Mas até um escritor ter uma massa crítica de leitores carregando o livro junto com ele, o autor tem que carregar essa bandeira. Porque se o autor não carregar, ninguém mais vai carregar essa bandeira. Mas o melhor divulgador de um livro é aquele leitor que virou fã. Porque ele não está se vendendo, ele está contando uma história que ele leu e conectou com ele. Mas até isso acontecer, o autor precisa e ele vai por muito tempo. Não conheço nenhum autor de sucesso que parou de carregar a própria bandeira. Se a gente pegar Paulo Coelho, Adélia Prado está fazendo um trabalho incrível na rede social com a filha dela. O autor tem que sempre carregar a própria bandeira, mas é só quando ele tem leitores que leram e gostaram, aí essa pessoa... Se você segue escritores, você vai ver que estão todos nas redes sociais, né? A Giovanna Madalosso, a Aline Bey, todas elas novas, ótimas, podem ler os livros e estão todas na rede social, sempre falando de livros, sempre falando de leitura. É verdade. Então, o escritor tímido não tem vez? Ela está falando. Com certeza tem. Tem sim. Com certeza tem. Eu sempre digo o seguinte, desculpa interromper. Eu sou tímida. Se você convida alguém que você conhece para ir à sua casa, imagina, ela chega lá e a porta está fechada sempre. Então, a rede social é isso, gente. Então, você está convidando as pessoas para fazerem a leitura do seu livro, para vir conhecer sua obra. Aí chega lá, ela vai... quero saber quem é essa pessoa. Chega lá, está fechada a rede social. E aí, ela se sente como? Né? É verdade. Então, não tem comunicação. É verdade.
A Cibele falou do projeto dela. Eu tenho alguns projetos. Ou a pessoa faz a resenha, eu leio todos os livros, tá? Quando o autor vem, eu leio, eu faço a resenha, eu vou conversar com você, eu faço rios, e depois, se você quiser um espaço maior, a gente vem aqui no podcast, vocês vão sentar aqui e vão falar sobre seus livros. Maravilha, ótimo também. Que dica que você dá, Dani, para um escritor ter sucesso? É um pouco repetitivo, mas acho que faz parte. Não é repetitivo, não, Deise. Eu acho que, inclusive, com a pergunta que ela fez sobre ser tímido, eu acho que tem duas coisas que o escritor precisa fazer urgente. O primeiro é definir o objetivo do livro dele, o que ele quer com o livro dele, se ele quer ganhar visibilidade, se ele quer ser lido, se ele quer mais alunos, mais clientes, se ele quer virar autoridade na área dele. Então, a primeira coisa é definir o objetivo. A segunda coisa é descobrir os pontos fortes que ele tem. Então, se você é tímido, vamos buscar um jeito em que você consegue falar do seu livro e da sua obra sem necessariamente aparecer. Tenho várias alunas que não gostam de aparecer, elas declamam o texto, o livro, a poesia e colocam uma imagem de fundo. Então, assim, até mesmo quem não gosta de aparecer, tem um jeitinho. Você tem que encontrar o seu ponto forte. Então, primeiro, descobrir o objetivo do livro. Segundo, explorar quais são seus pontos fortes de comunicação que você pode usar a seu favor. Até porque se a pessoa não fala bem e ela vai para frente da câmera, não vai criar conexão, não vai criar afinidade. Exato. Então, tem que descobrir o seu ponto forte. É texto longo, é texto curto, é declamar, é vídeo. É escrever, né? É escrever. Então, precisa descobrir esse ponto forte para chegar na audiência. Pode falar. Dani, e a Cristiane está perguntando se o melhor canal, a melhor ferramenta é o Instagram hoje em dia. Olha, Cristiane, a sua pergunta é muito boa. Eu não diria que o Instagram é o melhor canal. Eu diria que o Instagram é onde tem mais pessoas. Então, talvez não seja o melhor canal para você, Cristiane. Talvez o melhor canal para você seja um blog, seja uma coluna num jornal. Se você não for uma pessoa que consegue trazer um tipo de conteúdo ao contexto do Instagram, aí não dá, aí não adianta. Mas hoje em dia, o Instagram é onde as pessoas estão. Saiu uma pesquisa agora da Opinion Box, eu não lembro exatamente a estatística, mas é alguma coisa acima de 90% da população brasileira está no Instagram. 96% da população brasileira está no Instagram, e uma coisa do tipo, 87% abre o Instagram mais de uma vez por dia. Pessoal, o que a gente faz mais de uma vez por dia? Eu não abro TV mais de uma vez por dia. Eu não leio jornal mais de uma vez. O que a gente faz mais de uma vez por dia? Então, assim, talvez o Instagram não seja... Não posso falar que ele é o melhor canal para escritores, mas eu posso afirmar que é onde as pessoas estão e que a gente precisa encontrar o melhor jeito para a gente estar aqui, porque é onde as pessoas posso estão. falar, porque eu tenho blog e não é a mesma coisa. Porque no blog dá mais trabalho, são textos para ler, inteiros, né? Quem não conhece meu blog, historiasilorotas.com.br, tem textos, tem resenha de livros, tem resenha de filmes. Eu adoro fazer, adoro escrever e eu mantenho o blog, mas não que ele seja assim, tem a mesma visualização que o Instagram. Sim. Não tem. Bom, a gente está sempre com livros, sempre. Como que é a leitura para vocês? Porque aqui a gente tem que falar de leitura de algum jeitinho, né? Olha, eu tô sempre lendo alguma coisa, até por conta, né, do trabalho. Eu leio muitos livros dos alunos e eu tento sempre misturar, viu, Deise? Eu misturo ficção com não ficção. Então, eu sempre tenho ali dois livros para não cansar. Então, eu tô ouvindo muito audiobook agora também. Tô ouvindo muito audiobook. Eu decidi ler enquanto eu faço exercício. Eu descobri que eu rendo melhor no exercício, porque minha cabeça vai embora, eu nem percebo que eu tô fazendo exercício. Você sabe que eu nunca experimentei, mas é uma coisa que eu quero experimentar. Eu tenho gostado bastante, mas, assim, se eu não tô... Na verdade, sempre 3 livros. Um de ficção, um de não ficção e um infantil, porque eu sempre leio pro meu filho, né? Então, já ia te perguntar isso. Você tem um filho de 4 anos, como é que você faz isso com incentivo à leitura? Toda noite. Toda noite. Mas olha, você vai colher um fruto maravilhoso. Porque eu fiz muito isso com minha filha tem 8 anos. E agora ela está lendo. Então, hoje eu não conto mais histórias para ela que conta para mim.
e está sendo uma delícia. Eu tenho uma neta de 9 anos também. E eu adormeço ouvindo as histórias. Ela, mamãe, assim não vale. Eu digo, mas isso é ótimo. E a leitura para você? Eu tenho lido bastante, eu sempre leio muito, por quê? Como escritora, eu gosto de criar essa ambiência, né? De estar lendo algo que tenha muito a ver com o que eu estou escrevendo, né? Então, eu sempre estou lendo. E agora, ainda mais, porque eu também faço resenhas e como para fazer resenha você precisa ler, lógico. Então, eu sempre estou lendo algum livro de um autor contemporâneo e eu gosto demais, é algo que é um trabalho que eu aprendi a fazer com muito prazer, porque me incomoda. É uma delícia. Uma coisa que passou a me incomodar, ver um autor que não divulga seu trabalho, você acredita? Então, eu fico meio paranoica. Então, quando eu pego, eu quero dar uma sacolejada no autor, eu quero que ele divulgue. Então, é um trabalho que eu faço, é uma leitura também que eu faço muito prazerosa. Por sinal, eu até estava lendo agora no aeroporto Memórias de Lince, que é um livro que é o lançamento da Jani Ribeiro, né, pela Penalux, um livro maravilhoso. Então, eu aproveito os espaços, eu rasgo o tempo mesmo, como eu digo, tanto para ler como para escrever, porque é preciso, né? Só com muito amor, senão você não faz, né? Porque é muita coisa, a dinâmica do dia todo. Então, é dessa forma que eu faço. E, além disso, eu ainda tenho um clube de leituras que se chama Nordestinas. É um clube voltado para ler mulheres nordestinas. Então, preciso também... Os encontros são online ainda, mas eu também tenho um clube de leitura com 150 participantes. Olha que maravilha. Não sabia, tá vendo? Então, eu ouso trazer encontros presenciais no futuro. Né? Então, estamos sempre lendo uma autora nordestina, independente de premiação, exatamente para trazer essa visibilidade para as autoras que estão mais escondidinhas, né? Porque esse é o meu grande entusiasmo mesmo. Um livro da vida, um livro que te trouxe uma memória afetiva e que ficou assim no coração. Então, eu tenho vários livros, né, que eu tenho memórias afetivas, mas assim, eu vou citar um em prosa, porque em poesia eu tenho vários, e sempre é uma literatura de cordel, né, como Patativa de Assaré, Zé Laurentino, que foi meu pai, e tantos outros cordelistas maravilhosos. Mas, se tratando de prosa, eu cito Joaquim Manuel de Macedo, com A Moreninha, que foi o primeiro, ficou marcante para mim, porque foi o livro que, quando eu li, eu tinha, eu acho que 14 anos, e foi o livro que eu desejei escrever. Legal. E para você? Tem muitos livros. Eu acho que agora, como eu estou numa fase de explorar muito a literatura infantil com o meu filho, eu resgatei uma coisa pelo Pequeno Príncipe. Que... Muita gente vê aqui. Maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E tem tanta mensagem ali poderosa, né, dentro do Pequeno Príncipe, que eu comprei camiseta, caneca, tudo. Estou querendo mostrar pro Pedro também o valor que tem, né, a gente explorar o mundo da imaginação pela leitura. Mas tem tanta coisa ali naquele livro que eu falo que eu acho que aquele livro foi uma grande virada de página, assim, na minha vida. Mas eu acho que também tem uma coisa do coletivo, sabe? Como esse livro fez muita coisa por muita gente, eu também me apego nisso. É um livro muito poderoso, né? De ter criado tantas gerações de leitores. É verdade. Eu tenho pergunta? A Tatiane queria perguntar para a Sibeli se você tem um gênero preferido e se é que divulgadores podem ter gênero preferidos. Olha, não. Agora eu fiz um encontro no Rio, encontro conversando com escritoras, trazendo voz para esse projeto. E eu fiz um encontro com várias escritoras e como eu tenho um contato com várias, independente do gênero, e foi muito interessante porque tinha uma boa parte de escritoras de uma literatura mais literária e tinha uma outra parte que exatamente de escritoras de fantasia. E eu achei muito interessante, eu estava sozinha, assim, pensando e olhando que elas estavam divididas. Uma parte estavam as literárias e uma parte estavam juntas. A fantasia. E a intenção do encontro era exatamente esse, promover um network, um conhecimento, uma troca.
né? E assim, no final, estavam todas juntas, né? E isso é muito bonito. Eu acho que não existe uma literatura inferior à outra, sabe? Eu acredito que é nacional e o gosto é muito individual. Então, tem público para todo mundo e é necessário que exista vários tipos, né? Vários gêneros. E porque, com certeza, vai ter a pessoa que vai se ligar muito mais na literatura de entretenimento e outras que vão gostar mais de uma escrita mais séria, mais literária. Então, eu acho que é fantástico. E, assim, para mim, me tira muito da minha seriedade como pessoa, como leitora, me tira muito desse lugar que eu vivo, que eu sou uma pessoa muito mais voltada para moralista e de poucos sonhos. Então, a fantasia me leva para esse lugar que eu me deleito, que é exatamente a escrita da leitura, fantasia. Eu acho que quem gosta de ler, lê tudo, mesmo quando sai da sua zona de conforto. Porque Isso. é muito bom sair da zona de conforto. Você vai ter outros conteúdos que você nem imaginava, né, receber. Então, Verdade. quem faz divulgação vai gostar de ler tudo. E tem uma pergunta para você. A Maria está falando, o seu primeiro livro foi sobre a sua história. Você pensa em escrever outros e qual gênero? Eu já vou lançar um, mas não posso falar dele, né? Tem que falar só desse aqui por enquanto. Um de cada vez, mas já vai ter um lançamento. Aí vocês vão conhecer. Ela quer saber, ela já respondeu, mas ela quer saber, você tem um gênero preferido? O gênero preferido de cada uma, ela quer saber. Eu tenho meus momentos. Às vezes, quando eu estou muito focada em relaxar, eu gosto de ler romance. Então, os romances clássicos e os romances contemporâneos também têm me seduzido muito recentemente. Mas quando eu quero estudar, aí eu vou para não ficção. Aí eu gosto muito dos livros de gestão, os livros de administração. Eu tenho lido muitos livros de saúde, então livros sobre a química, a mecânica do nosso corpo. Eu tô nessa fase. Agora, a gente tem fase, né, Sibeli? A gente tem fase. Agora eu tô nessa fase da saúde, mas quando eu quero descansar, eu pego um romance, vou lá e tiro férias nele. É verdade. Eu adoro romances, autoras nacionais, amo, estou adorando ler todas. E elas falaram do livro de memória afetiva, eu vou falar o meu, eu ia falar, é O Cortiço, da Luísa Azevedo, porque aquele livro, a descrição dele dos cheiros, a gente sente o cheiro da comida, o cheiro das pessoas, e aquilo ficou para mim gravado, e eu também li na adolescência para a escola, mas foi um livro que ficou para mim. Dani, mais uma pergunta. A Maria Helena quer saber se o autor já nasce escritor ou se esse talento é aprimorado com o tempo. Eu acredito que dentro de cada um de nós tem um livro. Porque só a gente sabe o que a gente passou, a vida que a gente viveu, as lutas que a gente travou. Então, eu acho de verdade que existe um livro dentro de todos nós. E a escrita, muitas vezes, ela vem sim de um lugar interno, mas isso não quer dizer que ela não pode ser treinada. Tá? Então, eu acredito que sim, existe o talento nato para a escrita, mas eu não acho que essa é uma habilidade impossível de ser desenvolvida. Tá? Até mesmo porque o próprio escritor nato, ele não está 100% pronto. Existem técnicas, existem habilidades que vão fazer ele melhorar com o tempo. Inclusive, muitos escritores e muitos editores dizem que o primeiro livro nem sempre é o melhor livro daquele escritor, porque o escritor vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai descobrindo ele mesmo, e a jornada dele vai avançando. Então, respondendo a sua pergunta, sim e não. Sim e não. Gente, a gente está chegando ao fim, a gente tinha tanta coisa para falar, mas vocês podem ir nas nossas redes sociais, continuar a perguntar, a Sibeli vai responder, a Dani vai responder, eu vou responder, e a gente está aí para trazer vocês para cá. Então, eu estou no Instagram, @DaisyGouveia_oficial, a Dani, @Dani Sakugawa e @Sibeli Laurentino, tá? Gente,
Muito obrigada pela audiência. E se vocês tiverem mais perguntas, vão fazendo no Messenger, onde a gente puder responder. Um beijo. Se vocês quiserem falar um tchauzão aí pro pessoal. Obrigada pelo convite, viu, Daisy? Ó, pessoal, bora escrever, porque dentro de cada um tem sim um livro. Às vezes tem vários, né? Concordo. Às vezes tem mais de um. E vocês sabem que aqui, escritor, você vai ter um lugarzinho, tá? No coração e aqui no podcast. Pode vir. Maravilha. Beijo.